Oi, gente, tudo bem? Tô transmitindo aqui e tô transmitindo também no YouTube, então de vez em quando vocês vão me ver olhar pro lado e pra baixo, porque eu tenho uma colinha aqui. Vou colocar o tema pra gente deixar o tema aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Bom, boa noite. A gente vai falar hoje de crenças limitantes. Eu quero compartilhar com vocês que é possível a gente mudar, a gente ressignificar as nossas crenças limitantes com relação principalmente à vida financeira, mas também com relação ao dinheiro, a gente, né? Crenças pessoais. E é disso que eu quero falar com vocês, tá? Bom, eu vou começar me apresentando, porque na última live que eu fiz, eu não me apresentei, e aí depois, no meio da live, as pessoas começaram a perguntar meu nome, enfim. Então eu vou falar um pouquinho da minha história. E também quero lembrar vocês que a live não vai ficar salva no IGTV, Oibá, e eu vou deixar essa live salva lá no Telegram. Então, para quem não tá no grupo, vai pra lá, para vocês poderem assistir desde o começo, mas eu aviso de novo no final. Bom, eu sou a Priscila, eu sou formada em psicologia e eu sou responsável aqui pela página @educação.financeira.infantil, e o meu objetivo aqui é falar sobre educação financeira para crianças e mostrar para os pais a importância da gente educar os nossos filhos financeiramente, né? E como é possível fazer isso na infância. Como eu sou formada em psicologia, né? Eu tento trazer uma visão mais psicológica dessa educação, porque eu acredito no ser humano como um todo, inclusive na criança. Então, quando a gente fala de educar, a gente está falando de todas as áreas, né, da vida. A gente está falando de educação financeira, relacionamentos, é um todo, né? Então o objetivo da minha página é esse, é mostrar para vocês que é possível educar financeiramente na infância, que é importante fazer isso e ajudar vocês com ferramentas para fazer essa educação, tá? E como eu falei, hoje a gente vai falar de crenças limitantes. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês da importância da gente se conscientizar dessas crenças e ressignificá-las para poder educar as crianças. Bom, eu falei aqui no começo, mas o pessoal tá chegando agora, eu tô com uma colinha aqui, porque tem coisas que eu não quero esquecer de falar para vocês, então eu vou olhando aqui, tá? Pra poder compartilhar com vocês. Bom, eu acho que é importante a gente começar falando o que são crenças limitantes, né? Eu não gosto muito desse termo, porque eu acho que ele ficou um pouco popularizado demais, assim, e aí muitas coisas que não deveriam acabam sendo ali colocadas no mesmo pacote de crenças limitantes, e eu acho que acaba dando uma conotação muito superficial do que é. E quando a gente fala de crenças limitantes, a gente está falando de coisas profundas, né? Da nossa alma mesmo, que cresceram com a gente, que a gente trouxe da infância. Então, eu não gosto muito desse termo, mas é o termo mais comum que a gente ouve por aí. O que são crenças limitantes, então? Crenças limitantes são ideias, pensamentos, valores que a gente ouviu durante a nossa vida, que a gente experimentou durante a nossa vida, que nem sempre são verdades, mas que a gente passa a compreender como verdades absolutas, e isso passa a reger a nossa vida, a maneira como a gente se comporta, como a gente age, baseado no que a gente acredita, né? Isso começa a ser construído aonde? Alguém pode me dizer aonde vocês acham que as crenças limitantes começam a ser construídas? Vou ver se alguém acerta. Bom, o pessoal tá entrando aí, pra eu não ter que ficar esperando muito, vocês vão escrevendo, tá? E eu vou falando aqui. A gente começa, exatamente, na infância, a gente começa a criar essas crenças, né? As crenças que nós temos, elas começaram a ser desenvolvidas na infância.
E é isso que a gente tá fazendo com os nossos filhos também. Porém, os nossos pais, eles não tinham as informações que a gente tem hoje. Então, é importante a gente deixar claro aqui que o objetivo não é a gente criticar pais, né, os nossos pais, e nem dizer que eles fizeram algo errado. Não, eles fizeram o melhor que eles podiam com a informação que eles tinham. Mas hoje a gente sabe mais, a gente sabe que isso acontece, a gente sabe da importância do que a gente fala e de como a gente se comporta para as crianças, então a gente pode mudar isso. Bom, as crenças, elas são construídas, a Bá falou aqui, né? Desde a barriga, na verdade né? Porque desde antes da gente engravidar, a gente já tem expectativas sobre o nosso filho. A gente tem expectativas de como a gente deseja que ele seja, do que a gente gostaria que eles fossem quando se tornassem adultos. Enfim, a gente coloca aí um monte de rótulos nas crianças, né? Esperando que eles atendam às nossas expectativas. Então, uma coisa que é extremamente importante é a gente cuidar para não colocar rótulos nas crianças, porque isso vai ter um impacto na vida financeira quando eles forem adultos e vai ter um impacto na vida deles de uma maneira geral. A partir do momento que a gente rotula uma criança, que a gente dá um rótulo, seja ele positivo ou negativo, a gente está aprisionando aquela criança dentro daquele rótulo. Quando a gente fala para uma criança que ela é muito inteligente, por exemplo, a gente está incentivando essa criança a sempre buscar se comportar de maneira inteligente, porque é isso que nós pais, né, cuidadores, esperamos dela. E a criança, por querer se sentir amada, se sentir aceita, ela passa a tentar sempre se comportar daquela maneira. Isso é ruim, porque não dá liberdade para a criança ser outras coisas. Ela se sente obrigada a ser aquilo que a gente está dizendo que ela é. Então, rótulos do tipo boazinha, inteligente, comportada, todos esses rótulos acabam aprisionando a criança e meio que definindo um papel que ela vai ter que representar toda a vida dela, achando que só assim ela vai ser aceita. E isso vale para crenças positivas e para crenças negativas principalmente. Quando a gente fala que uma criança é teimosa, por exemplo, a criança passa a se comportar daquela maneira porque é isso que nós esperamos dela. E a gente também, na nossa atitude com a criança, a gente passa a esperar que ela se comporte do jeito que a gente já rotulou ela. Então, se a criança é teimosa, a gente já age, toda vez que ela faz alguma coisa, a gente acaba nem questionando, nem dando a oportunidade de se explicar, de entender aquele contexto. E já age rotulando. Ah, você tá fazendo isso porque você é teimoso, mas você não ouviu o que a criança tinha para dizer, você não faz ideia do porquê que a criança agiu daquela maneira e a gente já rotula. Isso tudo acontece porque a gente cresceu assim, né? A gente aprendeu assim. A educação tradicional, ela incentiva que a gente haja dessa maneira. E tá tudo bem, assim. Se você faz isso, né? Eu tô vendo que a Daiane tá falando que nunca tinha pensado nisso. Se você faz isso, tudo bem. A gente não precisa se culpar. Mas existe a possibilidade de mudar isso no meio do caminho. Então eu vou falar um pouquinho de como a gente muda isso na infância agora dos nossos filhos, mas também depois eu vou falar como que a gente pode ressignificar essas crenças com as quais a gente cresceu. Como que a gente muda com a criança, né, com os nossos filhos? A primeira coisa que a gente precisa fazer é evitar de usar elogios que são vazios e passar a encorajar as crianças. Então, ao invés da gente falar você é muito inteligente, focar na situação, no comportamento que aconteceu ali e encorajar aquela criança mostrando para ela o que ela fez que faz com que a gente ache que ela seja inteligente. Então, assim, você se dedicou muito e tirou 10 na prova, parabéns. É diferente de você falar, você é muito inteligente. Você tá falando que a ação que ela teve ali dentro daquela situação para se considerar inteligente. Ela mesma pode tirar suas próprias conclusões. Isso vai ajudar, inclusive, na motivação dessa criança, na motivação interna, na automotivação.
porque ela não vai ficar dependendo do nosso elogio, né, para fazer as coisas. O que a gente pode fazer é encorajar, né? Mostrar para a criança que a gente acredita nela, que a gente confia, que ela é capaz, que se ela não conseguiu na primeira vez, ela pode tentar de novo e pode conseguir numa segunda vez. Então, esse é o nosso papel, mas nunca só de elogiar de maneira vazia. A gente pode fazer elogios para as crianças? Sim, claro que pode. A gente pode falar, você é lindo, você é muito fofo, mas nunca atrelado a comportamentos que eles tenham tido, a elogios vazios mesmo, né? Então, isso é extremamente importante, a gente encorajar as crianças para que elas tenham essa automotivação que vai fazer toda a diferença na vida adulta deles. A gente pode levar isso quando a gente vai para a vida adulta, quando, por exemplo, a gente está num trabalho que a gente precisa se dedicar e tudo depende da gente. Uma criança que foi encorajada na infância, que tem automotivação, que acredita em si, que confia em si mesmo, porque nós pais confiamos, ela vai saber que ela tem o potencial para resolver aquele problema, para atingir aquela meta. Ao contrário, uma criança que a vida inteira ficou dependente de elogios, ela vai sempre precisar de um chefe falando o que ela deve fazer, da aprovação de terceiros, para vocês verem como é importante esse negócio do elogio, né? A gente saber elogiar a criança. Na verdade, a gente tem que elogiar o esforço, né? E não o resultado em si, né? O que a criança... O elogio vazio, né? Só colocar uma característica. Ficou claro para vocês? Se vocês tiverem dúvidas, vão me perguntando aqui, que eu vou tocando o assunto, porque eu acho que até 1 hora de live eu não sei nem se vai ser suficiente pra gente falar de tudo que tem pra falar. Bom, o que mais que a gente pode falar? E da onde que vem essas crenças limitantes, né? Essas crenças todas, elas vêm das nossas experiências, né, dentro da nossa família, das nossas experiências com a sociedade onde a gente está inserido, da religião. Muitas crenças são interpretações erradas de trechos da Bíblia. Se a gente for estudar isso mais a fundo, a gente vê que alguns trechos da Bíblia não é exatamente aquilo que está dizendo, mas as pessoas interpretaram um pedaço ali e aquilo é tido como verdade. Então, a gente é influenciado por todo esse ambiente que a gente vive, a maneira como a gente cresce, né? E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, faz, né, até hoje, toda a diferença na nossa vida. Eu queria que vocês me contassem aqui, se vocês têm alguma crença que vocês acham que é uma crença limitante, não só com relação ao dinheiro, né? Me escrevam aqui no comentário, mas crenças pessoais mesmo. Crenças do tipo, dinheiro não nasce em árvore, investimento é só para quem tem muito dinheiro. Se a pessoa tem dinheiro, ela fez algo ilícito para conseguir aquilo. Quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Isso assim, falando só algumas coisas, algumas superficiais, assim, porque tem muitas. A gente tem uma lista de crenças aí que tá enraizado na nossa sociedade, né? Que as pessoas falam diariamente e a gente tá passando aí pros nossos filhos, até mesmo sem saber, né? Crenças relacionadas a gente também. A Fer tá falando aqui, ó, eu não termino nada do que começo. Isso é uma crença pessoal, por exemplo. Eu não sei lidar com dinheiro. Nós, mulheres, né, a gente tem muito essa crença, né, de sair falando já que dinheiro não é comigo, não sei lidar com dinheiro, quando é casada é o marido que acaba tomando conta. E tudo, assim, a gente pode até não ter habilidades financeiras, matemáticas, mas tudo a gente pode aprender, né? Então é muito mais da gente desmistificar e ressignificar isso e aprender do que realmente a incapacidade de lidar com dinheiro, né? Coisas do tipo que isso não dá dinheiro, exatamente. Eu vou até falar, eu tinha trazido aqui, aproveitando o gancho da feira, uma crença pessoal, assim. Eu fui criada... Eu acho que eu tive uma boa educação financeira até o ponto de economizar. Eu nunca fui uma pessoa que gastou mais do que ganhava, mas eu fazia dívidas para adquirir coisas, por exemplo, carro, né, coisas mais caras. Mas eu nunca fui uma pessoa que gastou mais do que ganhava.
Só que eu tinha muitas crenças limitantes com relação a mim, assim. Eu trabalhei por quase 15 anos em recursos humanos, em empresas de RH, e eu costumo dizer que eu tinha a cabeça de assalariado, né? A minha cabeça era uma cabeça de quem tinha que estudar, se formar, trabalhar das 8 às 5 numa empresa multinacional, ganhar o seu salário, fazer um bom trabalho, ser reconhecida por isso, se aposentar e viver a vida dos sonhos depois da aposentadoria, né? Porque eu tinha ganhado muito dinheiro trabalhando. E assim, a vida me deu uma rasteira nesse sentido, porque depois que eu casei, né? Eu achava até que eu nem ia casar. Eu achava que eu ia ser uma mulher que trabalhava em empresa enfim, ia ser reconhecida por isso, né? Para vocês verem a importância, né, que a gente dá para os elogios e para o nosso papel na sociedade. E aí eu casei, eu fui morar nos Estados Unidos. Primeiramente, para quem não sabe, eu moro na Austrália, eu não tinha filhos ainda nessa época. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive que desconstruir tudo isso, né, que eu tinha criado na minha cabeça, essa imagem que eu tinha criado, que eu tinha essas crenças que eu tinha com relação a mim mesma, com relação ao trabalho, o que era ter um trabalho, né? E tive que correr atrás de fazer coisas para me ocupar, para ganhar dinheiro. E nesse processo, eu nunca levei nada muito a sério, porque eu achava que tudo era um bico, um quebra-galho. Então, eu deixei muitas oportunidades passarem, porque eu não acreditava em mim como empreendedora, porque eu tinha crenças limitantes com relação ao trabalho. E aí as coisas acabaram, as oportunidades acabaram passando e eu não aproveitei. Existe uma frase que todo mundo fala, né, que o cavalo selado ele só passa uma vez e a gente tem que estar pronto para montar. O meu cavalo, ele passou várias vezes, assim. Vários cavalos passaram por mim. E eu deixei as oportunidades passarem porque eu não acreditava em mim, eu não achava que eu era capaz, eu não achava que aquilo podia me dar algum futuro. E, enfim, eu decidi mudar tudo isso agora, né, no trabalho que eu tô fazendo. Eu tô muito empenhada em fazer esse trabalho acontecer e levar minha mensagem pro mundo no que eu acredito, mas é um exemplo pessoal de como essas crenças acabam mudando o rumo da nossa vida mesmo, né? E aí, como que a gente faz, né, pra ressignificar tudo isso? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Não. Como a gente faz pra ressignificar tudo isso? O primeiro passo para a gente ressignificar é autoconhecimento. Para nós que somos pais, mães, o autoconhecimento ele é peça-chave para a gente começar a educar os nossos filhos. Educar de uma maneira geral, falando de educação como um todo, né? Porque não dá pra gente querer que os nossos filhos não gritem se a gente é uma pessoa que grita. Não dá pra gente esperar que os nossos filhos administrem a própria raiva se a gente não sabe lidar com a nossa raiva, não sabe nomear os nossos sentimentos. E não dá pra esperar que os nossos filhos tenham uma vida financeira próspera se a gente não sabe cuidar do nosso dinheiro, né? Não dá pra gente, eu até fiz um post recentemente sobre isso, não dá pra gente falar pros nossos filhos, olha, cuida da sua vida financeira, seja uma pessoa responsável e entrar em casa com sacola escondida do marido, porque o marido não pode ver o gasto que a gente fez. Então a gente se autoconhecer, a gente saber onde estão os nossos gatilhos e quais são as nossas crenças limitantes, isso vai ajudar a gente a educar os nossos filhos também, né? E através desse autoconhecimento, o que a gente pode fazer? A gente pode trazer para a consciência quais são essas crenças que a gente trouxe da infância e lidar com elas mesmo, né? E assim, como que a gente faz isso? É um processo que a gente pode fazer sozinho, né? Com muita dedicação e muito empenho. Mas a terapia, por exemplo, é uma alternativa para a gente fazer esse trabalho de ressignificação de crenças. Então, existem vários caminhos que a gente consegue fazer esse trabalho, mas ressignificar, trazer para a consciência é extremamente importante para que a gente consiga administrar essas crenças, tá? Então, primeiro passo, autoconhecimento. Fazer uma avaliação mesmo da sua vida financeira, das crenças que você tem. E aí eu vou falar para vocês algumas perguntas que a gente pode se fazer para compreender quais são as crenças que a gente tem, qual o impacto que elas têm na nossa vida
e como que a gente pode ressignificar essas crenças, tá? Eu falei pra vocês no começo que eu tô com uma colinha aqui, então como eu não quero esquecer do passo a passo, eu vou olhando aqui pra poder falar com vocês. Uma coisa que é muito importante falar, que eu acabei esquecendo. A neurociência, ela acreditava, né, que na infância a gente fazia novas sinapses de neurônios, né, e que a partir da vida adulta a gente não fazia mais isso, né, a partir de uma certa idade. E hoje a gente sabe que a gente consegue fazer novas conexões neurais em qualquer idade. O que isso significa? As conexões neurais, quando a gente forma novas conexões neurais, significa que a gente está aprendendo. É o nosso aprendizado, o nosso cérebro encontra caminhos ali para adquirir um novo aprendizado. E a gente é capaz de fazer isso mesmo na vida adulta. Quando criança, isso é muito mais rápido, as conexões neurais elas acontecem muito mais frequentemente, muito mais rápido, mas na vida adulta isso é possível também. Como que a gente faz isso, né? Através desse autoconhecimento, trazendo para a consciência o que a gente precisa saber e aprendendo a como lidar com isso, aprendendo um novo hábito, uma nova maneira de agir perante aquele desafio, aquele hábito que a gente está querendo implementar. Então, para vocês entenderem como se conhecer é extremamente importante para que a gente mude a nossa vida e comportamentos que a gente acha que estão atrapalhando e para que a gente possa educar os nossos filhos mesmo sendo exemplo e sendo aquilo que a gente espera, sendo quem a gente espera que os nossos filhos sejam no futuro. Bom, então eu vou falar para vocês algumas perguntinhas. Quem quiser, anota, tá? Porque eu acho que é legal ter isso em mãos aí para vocês poderem conversar, para poderem anotar depois e fazer o levantamento aí depois. E vale lembrar que a live vai ficar salva no Telegram, tá? Então, quem chegou agora e não viu o começo, a live vai estar no Telegram, não vai ficar salva aqui no Instagram, tá? Então, a primeira pergunta que vocês têm que fazer na sua vida, o que você gostaria de fazer que você não tem feito e por que você não tem feito isso? Pense nisso sobre vários âmbitos, assim, tanto no seu trabalho, quanto no seu relacionamento, na sua alimentação, em tudo. E tentem avaliar quais são as crenças que vocês podem, limitantes que vocês podem levantar disso. O que você traz da sua infância que te faz acreditar, te faz desejar fazer algo, mas você não consegue e por quê? Tá? Bom, aí vocês vão se perguntar qual que é o impacto que isso tem tido na vida de vocês. Então, o fato de você levantou essas questões, descobriu ali quais são as crenças, né, que você tem ali que estão te impedindo de fazer algo que você gostaria de fazer. E você vai ver qual que é o impacto disso na sua vida. Então, voltando lá no meu exemplo, qual foi o impacto que teve na minha vida as crenças limitantes que eu tive de não acreditar em mim, de achar que eu não era capaz, de achar que trabalho era só quando você era um empregado de uma empresa? O impacto foi que eu deixei muitas oportunidades passarem. Eu fui pioneira em várias coisas. Assim, quando eu morava nos Estados Unidos, eu vendia produtos importados quando ninguém fazia isso. Vendia roupas de bebê e não consegui dar sequência nisso. E hoje tem muita gente faturando muito e fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Porque também não é só sobre dinheiro, é sobre você ter um propósito. E eu deixei essa oportunidade passar. Eu fui uma das pioneiras em fotografar recém-nascido no Brasil. Fiz curso com uma pessoa que era super conceituada nos Estados Unidos quando eu tava lá. Mas eu acabei deixando essa oportunidade passar também. Então, o impacto foi grande na minha vida, assim. Eu podia ter sido bem sucedida em várias áreas. Eu podia ter feito diferença na vida de muitas pessoas através do meu trabalho. Mas pelo fato de eu não acreditar em mim, eu teve esse impacto na minha vida, que também me trouxe até aqui, que hoje faz com que eu queira seguir com esse trabalho, acreditar em mim, enfim, tudo isso me transformou em quem eu sou agora, porque eu fiz um trabalho de autoconhecimento, eu fiz terapia por muitos anos e entendi todos esses percalços do meio do caminho. Bom,
Depois, depois de analisar, né, qual foi o impacto disso na sua vida, você vai se perguntar, como eu posso mudar isso? E isso pode parecer simples, deixa eu ver aqui só quanto tempo tem de live. Pode parecer simples, né, a gente pensar, fazer uma lista de coisas que a gente pode mudar, né? Então, se eu quero emagrecer, basta eu comer, sei lá, 2.000 calorias por dia. Eu não sou muito do emagrecimento, né? Então eu não sei exatamente quanto, mas assim, basta eu cortar carboidrato que eu sei que eu vou emagrecer. Falar é fácil, né? Fazer é que torna tudo mais difícil. Então a proposta é que você veja o que você pode fazer para mudar, mas mais importante do que fazer essa lista do que você pode fazer, né? É ter atitude. Então, escolha um desses itens que você levantar, que vai fazer diferença, que vai fazer com que você mude a sua vida, e faça, né? Não adianta você ter uma lista de 20 coisas que você pretende fazer, né? Igual lista de início de ano, né? Que a gente faz aquela listinha com tudo que a gente vai fazer de novo nesse ano que se inicia, e a hora que a gente chega no final do ano, o único trabalho que a gente tem é mudar o ano, porque nada foi pra frente, né? Isso funciona também para a educação, né, dos filhos. A gente às vezes se propõe a fazer várias coisas e acaba não conseguindo fazer nada direito porque o leque é muito grande, né? Então foque em uma coisa só. Se você quer ensinar o seu filho a ter a habilidade de andar de bicicleta, você não precisa fazer um monte de coisa, né, para ensiná-lo a andar, ou melhor, fazer ele aprender várias coisas além de andar. Foque nisso, foque no andar de bicicleta. E a mesma coisa vale para a nossa vida. Escolha algo que você queira mudar, um novo hábito que você quer passar a ter e foque em desenvolver esse hábito, em fazer isso parte da sua rotina até o ponto que você ressignifique as crenças que você tem. Então, por exemplo, o trabalho que eu faço aqui é um trabalho de ressignificação de crenças para mim. O fato de eu mesmo quando eu quero desistir, né? Mesmo quando eu acho que eu não tenho capacidade, eu pensar, não, eu tenho sim. Não é só sobre mim, é sobre as pessoas que eu posso ajudar e eu posso fazer isso, eu acredito em mim, eu sei que eu posso, eu tenho capacidade, eu sei o caminho e seguir fazendo, sabe? Mesmo que a sua cabeça diga que não. E ver sobre um outro ponto de vista esse novo hábito, né? Então, se você acha que você não sabe lidar com dinheiro, por exemplo, aprenda a fazer isso. Como que você pode aprender? A gente não tem que mirar na montanha, né? A gente tem que, ou melhor, a gente tem que mirar na montanha e ir dando um passo de cada vez para chegar até a montanha. A gente não pode ficar olhando para os percalços que a gente tem no caminho, né? Então, se você quer ter uma vida financeira mais organizada, se você sempre achou que você não leva jeito para cuidar da sua vida financeira, mas você quer ressignificar isso, não adianta você não olhar para a montanha, que é cuidar da sua vida financeira, e ficar olhando, mas eu não sei usar uma HP e precisa de uma HP para eu cuidar da minha vida financeira. Então, ressignifique tudo, assim, sabe? E tenha um objetivo claro e saiba o passo a passo, mas não emperre no meio do caminho. E tudo isso, né, para nós que somos pais, a gente tá falando não só da parte financeira, mas das crenças de uma maneira geral. Vai nos ajudar a criar crianças que sejam mais autoconfiantes, que sejam responsáveis, que tenham autorresponsabilidade, que saibam resolver problemas, que foquem em solução, que estejam preparadas para a vida que elas vão ter quando elas forem adultas. Recentemente, eu acho que a semana passada eu acho que eu postei isso. Eu tô na dúvida se foi semana passada ou se vai sair essa semana. Ou se vai sair amanhã. Enfim. Vai sair no meu feed ou tá no meu feed uma matéria da ONU
que 65% das profissões do futuro das crianças que estão no primário, né, no pré, enfim, nos primeiros anos escolares, essas profissões não existem ainda, né? E como que a gente prepara as crianças por uma profissão que não existe? Não é ensinando uma profissão para elas, né? Não é ensinando a fazer algo que ainda não existe, mas é preparando essas crianças com competências que elas vão poder usar quando elas forem adultas, quando esse momento chegar. Então, preparar realmente as crianças para que a hora que elas forem adultas e chegarem, se depararem com um problema na vida ou com um emprego que elas precisam, que estão lá concorrendo, elas estejam prontas para aquilo, para resolver esse problema, para agarrar esse emprego, para fazer a mudança que precisa ser feita em um determinado momento, né? Acreditando em si, tendo autoconfiança, tendo autorresponsabilidade, sabendo que as coisas dependem delas, né? Para acontecer na maioria das vezes. Então, eu acho que é isso, assim, sabe? Eu queria compartilhar com vocês que é possível, sim, a gente sair dessa corrida dos ratos, né, que a gente vive. Para quem leu O Pai Rico, Pai Pobre, ele fala muito dessa corrida dos ratos, né, que é realmente o que a sociedade espera da gente, né? Que a gente cresça, que a gente faça uma faculdade, tenha um bom emprego, encontre um marido, uma esposa, case, tenha filhos, compre uma casa, compre um carro e assim a vida segue, né? E não é isso mais, as coisas estão mudando, né? Com essa era da internet, a gente vê, com a pandemia, a gente viu como foi importante as pessoas serem criativas, né? Ressignificarem a maneira como elas enxergavam o seu próprio trabalho, a diferença que isso fez para manter negócios abertos e para negócios que fecharam, né? Gente que estava preparada financeiramente para esse momento, gente que não estava e que não sabia o que ia acontecer no dia de amanhã, gente tendo que ir trabalhar porque não tinha o preparo financeiro. E aqui eu tô falando de pessoas que tinham a possibilidade de fazer isso, né? É bom deixar claro, porque a gente sabe que para classe baixa é complicado, né? Fazer essa reserva financeira e tudo mais, essa reserva de emergência. Mas vocês conseguem compreender como o impacto disso é gigante na nossa vida, assim? Na maneira como a gente vive a nossa vida, lida com os nossos problemas, resolve as coisas que tem para ser resolvidas. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu acho importante. Eu acho que não. Eu espero que vocês tenham anotado. Eu vou colocar lá no Telegram também as perguntinhas, tá? Eu vou deixar para quem tá me seguindo lá, para que vocês possam perguntar. E é um exercício que ele pode ser feito com frequência. Vocês não precisam fazer só agora e fazer esse trabalho. Não, faça agora, escolha uma crença, um hábito que vocês vão mudar, vão implementar na vida de vocês, uma mudança, uma atitude nova. E daqui a um tempo façam de novo, se perguntem, façam essas perguntas e busquem outras crenças para ressignificar. E cuidem muito de como vocês falam disso com as crianças, né? Então, frases evasivas do tipo de meu dinheiro não nasce em árvores, você tá achando que eu sou banco. As crianças, elas pensam muito no concreto, né? Então, quando a gente fala esse tipo de coisa para elas, é complicado para elas entenderem que a gente tá falando hipoteticamente, né? A criança até por volta dos 9 anos, mais ou menos, ela tem dificuldade de lidar com hipóteses, né? Ela lida mais com o que é abstrato, com o que ela tem contato no dia a dia, né? Então, por exemplo, dando um exemplo mais prático, quando a gente fala pra criança assim, eu não tenho, tá no mercado, mãe, compra isso pra mim, fala, não, eu não tenho dinheiro. E você, 5 minutos depois, passa no caixa e paga a sua compra do mês com dinheiro, a criança fica meio sem entender se você não explica, né? Como que ela falou que não tinha dinheiro e agora tem? Então, para vocês verem a importância dessas frases que a gente usa, essas frases vazias, né? Que a gente acaba usando para despistar do assunto ali com a criança
e que fazem toda a diferença em como a criança vai se relacionar com o dinheiro depois, como a criança vai se relacionar com si mesma. A gente já falou no começo, para quem chegou agora, no começo da live a gente falou de rótulos, de elogios, então acho legal vocês assistirem também para poderem acompanhar, tá bom? Queria saber se vocês têm dúvidas, me deixem aqui nos comentários. Eu queria dizer, então, reforçar que a live vai ficar lá no Telegram, eu vou deixar lá no Telegram para vocês, vou deixar as perguntinhas. Na próxima semana eu vou fazer uma outra live, porque eu vou abrir consultoria, então eu já queria deixar avisado aqui que eu vou abrir consultoria e vão ser poucas vagas mesmo, assim, eu acho que eu vou abrir 3 ou 4 vagas só. E vou falar um pouco mais disso, provavelmente na segunda-feira, numa live que eu vou fazer. Então, se você tiver interesse em saber um pouco mais em como fazer consultoria e ter ajuda nesse processo de ressignificação de crenças, em educar financeiramente, me acompanhem lá, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, me deixem aqui. Eu tô super à disposição também para vocês me chamarem no direct para tirarem dúvidas, porque eu acho que realmente é um assunto extremamente importante pra gente começar hoje com as crianças. Então, tanto dúvidas em como ressignificar o que a gente acredita ou como incluir a educação financeira na rotina com as crianças, que foi a primeira live que eu fiz, que também tá lá no Telegram. Fiquem à vontade para me chamar, tá bom? E eu espero ter ajudado vocês com a live de hoje. Depois, quem quiser me chamar lá no direct e me contar o que achou e compartilhar comigo também crenças que vocês tenham e que vocês acham que fez diferença na vida de vocês, eu vou adorar saber, porque esses cases são super importantes pra gente compartilhar depois com os seguidores aqui, para que eles saibam que não estão sozinhos, para que todos vocês saibam que não estão sozinhos, né? A gente tá junto nesse trabalho de educar financeiramente as nossas crianças e de se educar também, tá bom? Bom, ó, acho que ninguém tem dúvida, né? Acho que ficou claro. Eu vi alguns comentários, eu não parei pra conversar porque eu acabo ficando perdida e perco a linha de raciocínio. Mas obrigada por quem acompanhou até agora. Eu fico muito grata de vocês pararem pra ouvir e contem comigo, tá bom? Um beijo, então, e a live vai ficar salva lá no Telegram, tá? Até mais!